Graduação em Administração Pública da FCA, lá em Limeira. Fui convidada para dar boas-vindas para vocês e apresentar a professora Thelma Vina, que fará a palestra para vocês do dia de hoje. Espero que vocês aproveitem muito a palestra, estamos super ansiosos. O nome dela foi o primeiro que surgiu na nossa discussão interna e ela aceitou prontamente o convite para falar de um tema que é tão caro a nós, principalmente nos dias de hoje, no contexto que estamos vivendo. Então, eu convido a professora Thelma para subir aqui no palco e ministrar a palestra para vocês. Obrigada pela participação. Obrigada. Boa tarde. Agradecer primeiro o convite para ministrar essa palestra. Confesso que, para mim, é uma alegria imensa ter recebido o convite para conversar com vocês. Eu fui aluna da Unicamp de graduação desde os 17 anos. Fiz mestrado, fiz doutorado, sou um caso de endogenia e sou professora aqui. Então, quando a casa diz, gostaria de dar uma palestra para os estudantes, tal, ao mesmo tempo que é uma alegria, dá um friozão na barriga, sabe? Porque a gente tem... A Unicamp é sempre motivo de muita admiração e falar com vocês também é um grande desafio. Então, eu sou da Faculdade de Educação e coordeno um grupo que há mais de 20 anos tem pesquisado convivência na escola. Qualidade de convivência, problemas de convivência, violência, mas a convivência como maneira de emancipação, de fortalecimento de valores democráticos. E as violências, os conflitos, o bullying, também decorrente disso. Ao mesmo tempo, eu coordeno um grupo no Instituto de Estudos Avançados ligado à ética, diversidade e democracia em escola pública. Por quê? Porque essa área é vista pela Unicamp como alvo de estudos avançados, de pesquisas. E todos nós que temos acompanhado tudo que tem acontecido no Brasil, conseguem entender por que nós precisamos olhar para isso com muito cuidado, com muitos estudos, para cada vez mais contribuir subsidiando escolas, políticas públicas, né? E o objetivo de conversar com vocês é apresentar uma parte desses estudos. Essa parte desses estudos foca especificamente os conflitos. E os estudos sobre conflitos e formas de intervenção, são vários, né, que eu vou apresentar para vocês, mas eles foram muito importantes para mudar a maneira que eu me relaciono, a maneira que eu lido com os conflitos. Nos meus casamentos, eu tive vários, tá certo? Nas minhas relações, com os meus filhos, com os meus alunos, no meu departamento. Então, é um conhecimento que, ao mesmo tempo... porque a gente tem uma ideia de que essas coisas são naturais na vida, mas relações se aprende. Competências emocionais, formas de regular a raiva, formas de estratégias de negociação de conflito, se aprende. E quando você aprende, não aprende para manipular, você aprende justamente para ter uma forma de agir coerente com seus objetivos, uma forma de traduzir os seus valores de justiça, de respeito, de assertividade. Não, assertividade e estratégia não é valor, mas no sentido de justiça, de coordenação de perspectiva, de diálogo como instrumento de resolução. Então, essas questões podem ser desenvolvidas tanto de uma maneira coletiva na instituição educativa, na escola, como por meio de fomento em políticas públicas, mas também individualmente. A gente aprende isso. E quando a gente aprende e começa a utilizar, a gente percebe uma melhoria na qualidade das nossas relações. Hoje o foco são conflitos e pesquisas sobre isso. Eu queria iniciar com vocês, só ver se está funcionando.
Eu aponto para cá? Aqui ele não tá indo. Eu já liguei, desliguei. Ele não... Passador, qualquer coisa eu tenho um aqui, se não... Só um minutinho, tá? Ele vai... Eu vou... Quando a gente fala de conflitos interpessoais, a gente está falando de relações em desequilíbrio. Então, por exemplo, eu convivo com a Ângela, estou bem com ela, de repente ela acorda mal-humorada e eu falo, bom dia. Bom dia por quê? Qual que é teu problema, que está sempre sorrindo? Aí, essa resposta me desequilibra. E, quando há um desequilíbrio das relações, a gente diz que tem um conflito. Esse conflito ele pode ser de valores diferentes, sentimentos diferentes, perspectivas, mas ele só é um conflito quando ele gera algum mal-estar, rancor, ressentimento, frustração. E isso ele pode ser manifestado para o outro ou não. Então, o conflito há um desequilíbrio. Ele foi arrumar? Tá, eu tenho um aqui, eu não sei se... Só um minutinho. Gente, bolsa de professora, entendeu? Tira aqui. Você tem o pendrive dele? Lá ou aqui? Aqui? Vamos lá? Vamos descer aqui. Acho que ele está... Pronto, obrigada. Então, o conflito é isso. Assim, você tem, muitas vezes, formas de pensar diferentes. Você pode pensar diferente e não ser conflito. Você pode ter valores diferentes e não ser. Mas ele gera um choque. Ele gera esses sentimentos que eu falei para vocês, no sentido de sentimento aversivo, angústia, insatisfação, raiva, frustração. A gente desenvolveu, ao longo de 10 anos, estudos sobre as estratégias, como é que se evoluem estratégias de negociação interpessoal. O que seria isso? Como é que as crianças de 3 a 5 anos resolvem seus conflitos? Como é que as crianças de 7 a 8 anos, os de 9, 10, os de 13, 14, os de 15, 16? Para isso, foram feitas várias pesquisas. Os orientandos eles foram para a escola e ficavam, por exemplo, no caso dos pequenininhos, observando as interações deles, observando quando havia briga, por que havia briga, por que eles brigavam, como é que eles lidavam com aquilo. Para vocês terem uma ideia, só o primeiro estudo foi observado 386 episódios de conflito. Cada um deles foi analisado. E se analisa o quê? A causa, a finalização daquilo, se o conflito permanece no dia seguinte ou não. Para vocês terem uma ideia, os pequenininhos, o conflito ele dura a velocidade da ação. Vocês já viram que, às vezes, eles brigam, depois choram, depois de 10 minutos estão lá se beijando, brincando, brigando de novo, depois de 10 minutos. Aí a mãe fala, parece que não tem dignidade. Né? Na verdade, não é, porque o conflito, para eles, se você separa, acabou o conflito. Não tem essa coisa, o conflito se conserva depois dos 7, 8 anos de idade. Antes disso, não. Conserva significa que você briga e continua brigando, sabe, mais tempo. Tal. Então, e eles têm muitas características interessantes. Por exemplo, os pequenos, eles não conseguem identificar aspectos psicológicos, mas só aquilo que é observável. Então, para eles, uma briga em que sai sangue é muito mais grave do que alguma outra que só fica chateado. Vocês estão entendendo? O importante é o sangue que sai. Então, vocês devem ver quem tem irmão, alguma coisa com 7, 8 anos, eles falam, mas olha o roxo. Olha o roxo, olha o sangue. Isso é grave. Você tem o roxo, já ganhou a briga, não importa se foi você que provocou, não, entendeu? E eles ficam muito atentos à expressão do rosto de um adulto. Então, às vezes, eles não ficam assim para você está bravo com ele. Alecrim, alecrim, ele fica cantando. Porque quando você ri, para ele assim, já está tudo bem, tá certo? Então, eles usam estratégias que são muito diferentes de nós. Para vocês terem uma ideia, um professor de educação infantil, a média de conflito por hora são 8. A gente diz que ele deveria ter adicional de insalubridade. Né, gente? Imagina o que é se ele dá com 8 conflitos por hora. Isso é o normal. Isso é o normal. Então, não vai dar para contar as pesquisas como um todo, mas eu só queria mostrar que existem fases de estratégias de conflitos, fases, para chegar ao adulto que regula a emoção. Por exemplo, um exemplo... eu encontro um de vocês me dá um abraço, tal, derruba o meu celular, tá? E quebra. Eu nem comecei a apagar o celular, quebrou o vidro.
qual que é o meu primeiro desejo? Xingar, espancar, dar um chute na pessoa. Mas você regula, você fala, puxa, não foi de propósito. Puxa, a pessoa não teve intenção, né? Então, aí você regula e você fala, nossa, que chato, mas está tudo bem, né? Não foi de propósito, tal. Isso exige um esforço cognitivo, um esforço emocional muito grande. Aí vamos supor que depois disso eu ainda venho dar palestra, que você tem que focar. Os pequenos, até 7 anos, por exemplo, isso não acontece. Eles estão com raiva, eles vão lá e batem. É igual vulcão. Você não tem a regulação, vocês estão entendendo? Eu quero alguma coisa, eu pego. Ou eu finjo que o conflito não existe e faço outra coisa. Então, essa regulação, mesmo esse desenvolvimento, ele vai demorando muito tempo para conseguir. Então, isso só acontece com os adultos, e às vezes nem com os adultos, né, gente? Isso não acontece, mas ele demora muitos anos para se construir nesse sentido. Então, esse processo é muito lento, e ele pode ser potencializado ou não pela atividade, intervenções da família e da escola. Mas eu vou mostrar para vocês o que a gente encontrou só rapidão. Tá? Primeiro, comparando as causas. A principal briga entre os pequenininhos, a causa dos conflitos, é disputa. Disputa do quê? Por exemplo, de lugar. Então, se ele levanta para ir no banheiro, outro vem correndo e pega o lugar. Se alguém pega uma massa rosa, ele tem 500 massas, eles vão brigar pela rosa, vocês estão entendendo? Disputa de objeto. Então, essas características das crianças de disputa é algo muito forte. Só vocês imaginarem, o que eles não têm é o que a gente fala conservação de propriedade. O que é isso? Qual que é seu nome de rosa? Lívia? Tiffany. Tá. A Tiffany faz de conta que ela tem um namorado, tá? E o namorado da Tiffany vem buscá-la. E aí eu vejo o namorado da Tiffany e começo a brincar com ele. E ela fala, sai fora, é meu namorado. Eu vou dizer, não, mas eu peguei primeiro. Ela fala, mas é meu. Aí eu vou dizer, não, mas eu peguei primeiro. As crianças, elas são assim. Elas têm uma ideia de que aquilo que é seu, ele só é seu se você está sentado, se você está segurando, se você está guardando. A propriedade, para eles, é um conflito. Se alguém pega a minha bola, ela é dele ou ela é minha? Isso não é claro. Então, o que eles fazem? Quem tem irmão ou trabalha com os pequenininhos, vê que eles escondem na gaveta. Eles vão no banheiro e eles falam assim, você cuida e deixam as coisas para a uns tranqueira, mas você cuida. Às vezes eles não brincam porque eles ficam segurando, porque para eles essa ideia não é muito clara de propriedade. Isso vai sendo construído com 7, 8 anos. Então, vocês vão ver que eles brigam muito por causa disso, muito. E também tem até uma relação de poder. Se eu estou brigando pela massa rosa, tal, ela briga comigo, quando eu consigo a rosa, eu ganhei, depois eu deixo a rosa de lado. O problema não está na rosa, na massa, tá certo? Então, a coisa mais comum é disputa. Então, a disputa é esse aqui, ó, o vermelho. Vocês estão vendo que ela vai declinando? Ó, quando chega com 8, 9 anos, muito pouco. Então, quando a noção de propriedade é construída, é desenvolvida, porque isso tem muito a ver com desenvolvimento. Conforme eu desenvolvo, eu mudo as causas dos conflitos. A segunda maior causa é provocação. A provocação ela está muito ligada a... A provocação é um misto de agressão e de humor ao mesmo tempo. Então, se eu falo para ela assim, você cortou o cabelo? Ela fala, cortei. Onde você cortou? No pombos? Por quê? Porque fizeram uma cagada na sua cabeça. Aí eu caio na risada, tal, e ela, tipo, eu não sei se eu falo um palavrão, tá certo? Você não fala um palavrão, porque se ela faz um palavrão, eu falo, você está apelando, hein? Mas a provocação, ela é muito interessante porque ela aparece em animais. E ela aparece desde muito pequenininho, provocação. E ela é uma forma, quando você cresce, tem provocação pró-social, que é muito usada pelos adolescentes para eu interagir com o sexo oposto, sem mostrar que eu estou afim. Mas também tem a antissocial, que é aquela que dói, aquela que machuca. E isso tudo também é trabalhar na escola. Mas o que é interessante é que a provocação, olha, se vocês olharem, ela aparece muito pequenininho e ela vai subindo, ó, tá vendo? É a maior causa de conflito entre os adolescentes. Então, outra coisa que acontece, por exemplo, eu não vou falar todas, que chama muita atenção, é o que a gente fala... vocês devem ter visto reação ao comportamento provocador, né? Acho que ele é reação... Aqui, é o amarelo. Tá? Ó, amarelo, pequenininho, 5, 6, vai subindo. O que é reação? Sabe quando algo te irrita? E aí alguém está cantando, tal, não está fazendo para te provocar, mas de repente você vira e fala um palavrão. E fala,
para de cantar, seu imbecil. E a pessoa olha e fala, meu, eu não precisava de tudo isso, entendeu? A reação ao comportamento é como se fosse uma reação muito exagerada, alguma coisa que a pessoa nem teve intenção de estar te machucando, te ferir. E isso é muito comum acontecer como causa de conflitos. Com os pequenininhos, porque eles não conseguem perceber a intenção, eles não são capazes de perceber a intenção. Com os mais velhos, já até percebe a mesma coisa. Que é interessante é que quando você cruza com quem que eles têm reação ao comportamento perturbador, geralmente é com alguém que não é amigo, é colega. Porque amigo, eu quero manter a relação, vocês estão entendendo? Eu regulo mais, mas quando é alguém que não vou muito com a cara, ou uma relação estável, irmão, namorado há muito tempo, aí eles usam isso porque a relação é estável, então isso faz diferença. Vou mostrar para vocês alguns vídeos, só para vocês terem uma ideia aqui, para vocês verem a disputa entre crianças. Tá? Ó. Vocês veem que tem um monte de brinquedo, ele vai brigar pelo carrinho. Isso aqui é vídeo anticoncepcional para vocês, de estímulo. Tá certo? Olha lá. Ó, aí ela vai pegar o carrinho, feliz da vida, ó, consegui. Aí pega outro, quer ver? Espera aí. Eu sempre quero pegar aquilo que está com o outro. Vejam esse com animais, ó. Tem outros brinquedos, né? O prazer, vocês devem sentir isso, quando você provoca e consegue, tem uma ideia mesmo de status social, dá um prazer, não dá um prazer? Esse que é o problema da gente lutar contra a provocação, que você luta contra algo que dá um prazer muito grande para quem consegue provocar. E tem gente que é muito habilidoso nisso, né? Por isso que os pais quase morrem, né? Vejam aqui uma provocação no caso das classes de adolescentes. O Marco, que é intersexual, que é uma forma de aproximação, né? Então, o menino fala para a Ana, tá? A Ana ama o Gustavo Lima, gente. E ele fala, o Gustavo Lima, hein, é horroroso, né? Ruim. Aí ela fala, eu vou quebrar todos os seus dentes. Aí ele fala, nossa, o João falou que ele é gay. Aí o João percebe que o amigo falou dele, não falou nada, mas fica rindo, quietinho. Aí ela fala assim, a hora que você perder todos os seus dentes, você vai parar de rir, Marco. Aí o Marco fala, para, eu estou brincando, você sabe, né? Aí ela fala, é bom mesmo. Aí ele fala, nossa, ela leva a sério. Mas vocês entendem o jogo da provocação, de aproximação. E, muitas vezes, dá conflito, corre atrás do outro. Tal. Agora, veja como a provocação ela aparece desde pequeno. Aí. Ó, fiquem olhando que ela empurra, deixa claro que ela não quer, tá? Parece fofo, mas não é, gente. Dá uma olhada como ele é. Olha lá. Ele sabe que ela não quer e continua. Ó. Isso, eu vou parar porque vai ficar assim por 10 minutos, tá? Ele continua, e ela vai empurrando, e ele volta, lá ele tá vendo? Acabou que ele levanta, lá insiste, e ela empurra. Então, isso é provocação. Vejam entre bichos. Deixa ele virar de costas de novo. Olha lá. Quem tem irmão mais novo aqui faz exatamente isso, né? Vejam aqui, ó. Certo? Faz exatamente. Aqui é só humor, né, que fala, mãe, ele está me tocando. Não estou. Aí fica, olha, ele está do meu lado, ele sopra. Eu estou aqui com o Bruno,
A mãe dele, Adriana, foi doutoranda minha, e ela dizia que ela virava para o irmão dela e fazia assim. E ele, então, só de fazer assim, sabe, levantar. Só... Então, isso é comum entre irmãos e deixa mesmo ensandecido. Aqui é só também uma piada, né? Filhos únicos nunca vão entender isso, exatamente o centímetro tal, né? Então, isso faz parte do conflito, né? Bom, aqui é um exemplo de reação ao comportamento perturbador. Lembra que são reações exageradas quando não há intenção. Ao entrarem na sala, o Carlos é empurrado por um menino mais velho de outra sala, eles estavam brincando. O Carlos acaba empurrando a Adriana sem querer, sabe? Quando te empurra e se esbarra na colega, né? Sem entender o que aconteceu, assustada, ela vira e dá um tapão nas costas do menino, né? Então, esse tipo de coisa ele é gerador de conflito e ele acontece mais no Brasil do que em outros países. A reação ao comportamento perturbador ela deveria ir diminuindo e nem sempre a gente tem visto isso aqui. Agora, além de causas, a gente vai acompanhando as estratégias, né, de como é que elas evoluem. E a gente tem estratégias físicas e impulsivas, são aquelas que eu não me regulo. Como, por exemplo, eu derrubei o celular, a pessoa derrubou, eu vou lá e meto a mão, eu vou lá e ofendo, né, eu grito. Então, física impulsiva. A unilateral é sempre quando um lado ganha e um lado perde. Muitas vezes eu abandono o conflito porque eu não quero ter o conflito e ela consegue. Então, o trabalho, a gente tem que fazer uma maquete. E eu falo, puxa, vamos fazer uma ilha. Ela fala, não, vamos fazer um prédio. Ah, a coisa tem que ser sempre do teu jeito. Eu, para não discutir, é o prédio. Tá? Então, é estratégia unilateral. E cooperativa é quando há processos de cooperação que chegam num acordo entre as partes, né? Se vocês observarem, a estratégia cooperativa com 13, 14 anos deveria ser muito mais alta. E nas escolas que a gente pegou com os adolescentes, ela não foi tão alta, foi muito mais unilateral. Um fala, o outro segue, sabe, para não ter conflito, do que cooperativa. Agora, cuspititico, física impulsiva, ela vai declinando por volta dos 11, 12 anos de idade. Começa com 8, 9, 11, 12. Esse aqui é um exemplo de estratégia. Esse aqui tem som. Sumiu, mas vamos ver se aparece o som. Aparece. Ó, só uma coisa, ela está brigando, ela convida uma menina, amiga para vir para casa, ela tem 6 anos. E ela, vocês não vão ouvir porque está em hebraico, né? Não dá para entender porque eu estava lá e quando a gente filmou. Ela convida a colega para ir para casa, só que a colega pega uma fantasia dela e põe a fantasia. E ela está resolvendo o conflito que ela não queria que a menina pegasse a fantasia. Isso é físico-impulsiva, tá vendo? O que está acontecendo? Você vê que é bem sutil o argumento, né, gente? Então, eu imponho, eu brigo, eu bato, eu tiro a boneca, eu falo, me dá aqui, tá certo? Então, isso é típico da estratégia dessa idade. Agora, a finalização do conflito, que eu tenho que correr, que eu tenho um monte de coisa para mostrar para vocês, a finalização pode ser abandono. Abandono é quando um lado simplesmente desiste. Vocês devem ver isso na relação. Deixa eu ficar quieto, porque vai dar problema, tá certo? Você tem satisfação, tem uma série de estratégias, tá, que aparece com a idade, e ela vai subindo, por exemplo, uma satisfação bilateral é quando os dois lados estão bem. E uma satisfação bilateral simples, que é o que aparece mais, e não deveria ser ainda mais, é quando só fica bem, mas a satisfação bilateral de compromisso é quando o acordo que é feito não vale só para aquele problema, mas ele evita novos conflitos. Sabe quando vocês fazem DR, discussão de relação, e faz um acordo para evitar novos conflitos? Não funciona, mas às vezes deveria funcionar. Isso é acordo bilateral. Então, vejam que isso não aparece com os pequenos, mas ele vai aparecendo, é o azul claro, está vendo? E ele vai subindo com 14, 15 anos de idade. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui é um exemplo de disputa. Tá? Então, a disputa, lembra dos pequenos? É o que mais aparece. E, ao mesmo tempo, uma estratégia de submissão ao outro, em que o outro perde, né? Então, ganha um lado só. Não é boi, não é boi, ele está falando. A outra fala, é vaca. Aí ele vai lá. Raia, é vaca, é boi, vaca, é boi, é boi, vaca, é Vejam, essa estratégia, vejam que, para a criança, quem grita mais,
quem intimida mais é quem ganha a briga. E veja o sofrimento do outro. E um dado que é importante é que como é que as estratégias vão desenvolvendo? Elas vão desenvolvendo, nunca é por bondade, sempre tem um sofrimento. É quando aquela estratégia ela não vai dar conta de conseguir o que eu quero. Então, eu preciso modificá-la. E eu vou criar algo que eu não tenho. Exemplo, vocês estão namorando... Tem aqui, faz de conta que eu estou namorando alguém... meu namorado é muito bonzinho. Meu namorado é muito bonzinho. Muito. E aí, eu tenho muito ciúme. Eu falo, onde é que você estava que eu liguei e você não atendeu? Amor, eu estava em tal lugar, deixa eu mostrar o GPS, está tudo bem. E aí, de novo, ela liga, você está... Bom, eu tenho várias vezes piti e ele sempre me consola, etc. Está tudo bem. Só que aí o namoro termina e eu vou namorar um outro. E quando eu começo a namorar esse outro, ele me deixa em casa, foi parar num posto de gasolina e não atende o celular, eu não vi a mensagem. E eu ligo e falo assim, onde é que você se meteu? Você pensa que eu sou besta? E na hora ele fala, pera lá, a nossa relação tem que ser em confiança. Eu não estou para ser supervisionado, vigiado, nem pretendo fazer isso. Se for por aqui, a gente para agora. E eu gosto dele. Então, aquela estratégia que eu usava não dá conta nesse novo problema. Só que eu quero manter, isso é fundamental. Eu quero manter a relação. Se eu quero manter a relação, eu vou precisar desenvolver algo que eu não tenho. Por exemplo, a capacidade de lidar com a minha raiva, com meus ciúmes, com a minha desconfiança. Eu tenho que usar uma outra estratégia. Então, o desenvolvimento só acontece quando o meio te solicita a construção de algo que você não tem. Então, é fundamental que no ambiente familiar, no ambiente escolar, nesse processo civilizatório, que eles vão percebendo, isso aqui não vai dar certo, e você tem que tentar uma outra maneira, tá? Porque, do contrário, se você não é... Por isso que a gente diz que conflito não pode ser evitado em escola, mas ele pode servir como oportunidade de aprendizagem, justamente para eu desenvolver aquilo que eu preciso. Então, o conflito interpessoal, ele pode ser ou não, tá? Ótima oportunidade para se trabalhar esse desenvolvimento. Assim como a necessidade de valores. Por exemplo, eu minto para ela, ela acredita, e depois ela descobre que é mentira. E aí ela vai falar, mas, puxa, para vocês, porque o que eu ia ficar brava, tal, você botou nossa confiança em risco. Então, você prefere, para não levar uma bronca, que eu deixe de confiar em você, é isso? Então, vejam, o conflito ele pode permitir que eu compreenda que, se eu quero uma relação de confiança, eu tenho que ter a veracidade, mesmo em situações difíceis. Mas o outro tem que saber ouvir verdades também. Não é que ele vai aceitar, mas tem que saber ouvir. Então, ele pode ou não ser oportunidade de aprendizagem. Por exemplo, outro dia a escola... os meninos estavam jogando cards, essas coisas, e a escola, e como dava briga, porque você aposta e perde, um perde, aí ele vai chorando. E aí a escola proibiu materiais estranhos à aula, levar cards e tal. Quando a escola faz isso, ela está impedindo oportunidades que deveriam ser de aprendizagem, porque, gente, apostar e quebrar com 8 anos de idade é fantástico. O problema é se apostar e quebrar com 30. Então, quando ele aposta e quebra, e você vai lá e... Mas eu... Puta, é duro, hein? Você demorou um tempão para conseguir, de repente perde num minuto. Ai, que droga, né? Eu vi, né? Minha mãe vai me matar. Nossa, como é que você vai falar com ela? É aquela coisa, eu seguro teu, né? Estou junto com você, mas não vou resolver esse problema, porque é preferível ele sofrer, porque a aprendizagem do conflito ela tem a ver também com os sentimentos decorrentes, e nem sempre os sentimentos são positivos, guardando a devida proporção. Não é ninguém fazer ninguém sofrer, tá certo? É consequência natural. Eu apostei, eu perdi. Eu fiquei sem aquilo. Por exemplo, às vezes uma criança fala, eu não fui convidada para a festa, sei lá, tem 13 anos, e a mãe fala, não, mas eu vou te levar no McDonald's. No seu aniversário você não convida fulana, de alguma maneira tentando compensar aquela dor. Mas a aprendizagem do conflito é aprender a lidar com essas frustrações e dores naturais. Não estou falando de bullying, não estou falando de preconceitos, etc. E justamente o desenvolvimento das competências, as habilidades de regulação do sentimento, da minha raiva, substituir pela palavra, conseguir coordenar a perspectiva, ela depende de eu viver essas situações. Então, eu preciso viver para poder desenvolver. Só que um dado importante é que, quando a gente está falando de desenvolvimento, de personalidades éticas, a gente nunca está falando de sentimento negativo, a gente está falando de regulação de ato. Então, por exemplo,
todo sentimento ele é permitido, ele é identificado. Todo sentimento, não tem nenhum sentimento bom ou ruim. A regulação é nos atos. Então, por exemplo, eu posso ter muita raiva dela, que eu não posso arriscar o carro dela. Eu posso desejar muito o namorado dela. Peguei você para Cris, né, Tiffany? Mas o que eu não posso, se eles têm uma relação, um acordo de fidelidade sexual, etc., é cantar o namorado dela. Cantar é coisa de idoso, gente. Eu não sei o novo nome que vocês falam, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, tá certo? Então, a ética, ela vai dizer, você tem todo o direito de sentir ciúme, de sentir raiva. Não existe isso bom ou ruim. O que existe é uma regulação do teu ato. E nem sempre isso é trabalhado nas famílias e na escola. Por exemplo, muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu bati porque eu estou com muita raiva. Como você pode sentir raiva? Você tem todo o direito de sentir raiva. O problema não está, de fato, quando xinga a tua mãe, a gente sente raiva. Mas a gente tem que pensar como é que a gente vai resolver e demonstrar isso, essa indignação, sem agredir. Agora, vejam os pequenininhos, né? Outro dia, um menino ofendeu o outro, chamou... Queria um balanço, brigaram por causa do balanço, ele fala assim... Ele vira para o menino e fala assim, seu rolha de poço, seu cintura de ovo, porque o menino é um pouco mais gordinho, né? E aí ele vai chorando para a professora, e a professora fala assim, como é que você xinga o teu amigo de rolha de poço, de cintura... Ele fala, ele não é meu amigo. Ela fala, mas por que ele é amigo de todo mundo? Esse tipo de intervenção, ele mostra o seguinte, sempre as intervenções no conflito, elas passam mensagens. Então, as intervenções no conflito, quanto mais se estuda como fazer, te ajuda nessa formação de pessoas cada vez mais éticas. Quando você sempre reconhece sentimento e revalida princípio. Então, quando ela passa essa mensagem para a criança, ela está dizendo, tudo bem você xingar se o cara não é teu amigo, mas se ele é teu amigo, você não pode xingar. Quando a regulação, a intervenção, considerando os princípios, ela diz, não, entendo que quando ele te puxou do balanço, você assustou, né? Mas não se xinga ninguém. Quando você fala rolha de poço, isso é xingar, e nós não xingamos as pessoas. Então, como você pode mostrar que você está bravo, com raiva, sem xingar? Então, você ajuda, quando é criança, você ajuda. Vamos pensar como a gente pode dizer, você quer que eu chamo ele para você colocar? Chamo, né? Mas quando ele é mais velho, você vai trabalhando no outro sentido de possibilitar recursos em que você substitui a ofensa pela palavra. E esse processo é muito difícil. Outro dia eu vi uma criança de 7 anos, ela batia muito, e eu falava, veja, eu sei que não é fácil, porque não é pedrada, nada. Muitas vezes sentar e falar, não é fácil mesmo. Quando a gente está com raiva, quando a gente vê, já bateu. Mas será que você consegue, na hora que você está com raiva, segurar a mão e tentar colocar pela palavra? E ela falava assim, e quando a mão é muito mais rápida que a boca? Então, vejam que não é um processo tranquilo, é um processo que eu preciso de ajuda de superação. Ele é um processo demorado. E quando você simplesmente contém, põe de castigo, bota para pensar, você está contendo e não ajudando no desenvolvimento. Ajudar no desenvolvimento é ajudar nas ferramentas de adaptação social. Então, essa autorregulação ela vai acontecendo ao conviver com o outro, ao perceber que meus atos foram injustos, foram impulsivos. E essa reflexão vai se dando muitas vezes na própria escola. Então, por exemplo, se o menino furta e você descobre que ele furtou, e a escola tem que ser generosa, mais do que justa, generosa. Muitas vezes você pode sentar com ele e trabalhar com ele qual é a consequência disso. Então, por exemplo, quando pensa... E generosa significa... Porque, por exemplo, ele fala, por que pegou? Eu vi lá, a bolsa dele estava aberta, e aí eu peguei. E você vai atrás, às vezes isso acontece mesmo. Já aconteceu quando eu era criança, aconteceu de tal e tal coisa. Só que depois vem aquele negócio, né? Olha, o João confiou em todo mundo, ele deixou as coisas abertas, a mochila. Como ele vai pensar, ou os demais colegas, quando perceberem que foi você que pegou? É dessa maneira que você quer ser visto pelos seus colegas? É dessa maneira que você quer se ver como alguém que, quando tem confiança, de repente vai lá... Bom, então, se não é, como isso pode ser resolvido? O que a gente pode fazer da próxima vez que você quiser algo que não é teu? Ou como é que a gente vai resolver? Muitas vezes, você mesma pega e devolve, coloca e diz, está aqui. A ideia é a tomada de consciência da minha ação. O que vai acontecer nessa classe se, de vez em quando, começa a assumir coisas? O que a gente vai ter que fazer? Então,
os conflitos eles podem ser oportunidades de aprendizagem se nós permitirmos tomada de consciência, reflexão. Não é que você vai fazer isso com todos, mas você vai fazer com alguns. E esses alguns no sentido de reflexão. Bom, os conflitos atualmente, nós fizemos uma pesquisa no GPM de muito tempo sobre como as nossas escolas no estado de São Paulo, isso foi feito no estado de São Paulo, concebiam conflitos. E o que a gente encontrou? Que os conflitos para os profissionais da escola são vistos como negativo, como algo que atrapalha a harmonia da escola. E isso é muito comum, inclusive, no pensamento de maior parte dos adultos do Brasil. Conflito é danoso, conflito é antinatural. A paz significa ausência de conflitos. E quando eu tenho essa concepção, meu sentimento é negativo. Se eu estou dando aula e de repente some alguma coisa, etc., o meu sentimento é de angústia, de insegurança, porque eu preciso descobrir como é que eu vou terminar a aula se eu não descobrir quem foi, etc. Então, porque o conflito tem que ser resolvido rapidamente. É diferente da concepção de que conflito é oportunidade de aprendizagem. Então, o que acontece? Justamente por essa questão, os conflitos são muito evitados, não só na escola, como em muitas famílias. Conflito é diferente de confronto, tá, gente? Conflito não é confronto. Vejam, o que a gente percebeu? Que a maior parte dos profissionais agia como bombeiro. Eu lido depois que o conflito acontece, tem uma série de procedimentos que eu não vou entrar aqui, que eles são preventivos e também promotores. E os esforços eram em 3 direções. Conter o conflito, como é que eu contenho, né? Eu digo, vocês estão querendo bilhete para casa? É isso que você quer que eu fale com o teu pai? Estou vendo que vocês estão querendo ficar sem aula de educação física, né? Eu vou chamar o diretor. Fora, mas não só, fora. Então, contenho para que aquilo não cresça. Tá? Outra coisa também é evitar regras e mais regras para evitar conflito. Então, não pode material estranho à aula, por exemplo, não pode, eu faço um mapeamento de carteira para evitar. Né? Então, se evita, põe filmadora. Tá? Então, você evita ao máximo que conflito ocorra e o ignorar. O ignorar acontecia principalmente com o conflito entre os pares. Então, por exemplo, se muitas vezes eles estão bravos um com o outro, levanta o dedo do meio. E aí ela, professora, levantou o dedo do meio. Vamos parar com isso, a aula tem que continuar. Tá? Levanta o dedo do meio para um professor, para vocês verem. O conflito entre pares, muitas vezes, é visto como brincadeira, como coisa da idade. Quando envolve autoridade, muda. A mesma situação, quando envolve autoridade, muda. E aí o que acontece? A mensagem que está se passando é que o respeito, por exemplo, ele é devido a algumas pessoas, aquelas que têm poder, aquelas que têm autoridade, não a qualquer pessoa. A gente viu nos estudos, e não é de sacanagem, gente, é porque esses elementos não são componente de formação dos profissionais da escola. Então, de repente, por exemplo, o menino a menina vira para o professor no final da aula e fala assim, o fulano me chamou de piranha. E aí você tem aquele 1 segundo. Vocês querem algo emocionante na vida de vocês, sejam professores, porque vocês nunca vão reclamar de tédio, entendeu? Vocês sempre vão ter inúmeras decisões para tomar diante do inusitado. Então, quando alguém me chamou de piranha, você tem outra aula para dar, a professora olhou para ele e falou assim para a menina, mas você é peixe? Ela falou, não. Então, desencana. Vejam, essa menina foi duplamente desrespeitada pela primeira vez e pela maneira como a professora lidou, mesmo que ela não tenha intenção. E quando eu conversei com a professora, eu falei, mas professora, veja, se um aluno vira para você e fala, sua galinha, aí eu vou virar para você e falar, mas você é ave, então desencana? Como você ia se sentir com isso? Então, muitas vezes, na dinâmica de uma correria de sala de aula, a gente passa uma mensagem que tudo bem ser desrespeitado, e não é tudo bem. E muitas vezes se briga por um monte de coisa boba, por exemplo, boné na casa, o sapato, em vez de... Porque você faz todo um trabalho de que regras vale a pena você brigar, que regras não valem. Então, porque não está sentado direito, e coisas muito sérias como essas, elas passam diluídas. Então, eu brigo muito mais pelos do celular do que, por exemplo, quando ofende, quando xinga, quando é preconceituoso. Bom, aí outra coisa que se faz muito é terceirizar. A gente analisou muitos bilhetes, notificações eletrônicas que a escola mandava para a família. E muitas vezes olha, peço que você converse com o Bruno, porque o Bruno correu pela sala, brigou com não sei quem. Aí você fala, o que o pai ou a mãe pode fazer para esse Bruno
não correr na sala, gente. Então, o máximo é chorar, eu vou te matar, desgraçado, você só me envergonha. Entendeu? Mas não é para isso que se obedece ou se segue regras. Mas isso demonstra uma dificuldade da escola, porque isso não é ainda, a gente está brigando muito, política pública em nosso país. Na prática, as intervenções da escola, elas têm surtido muito pouco efeito. Esses conflitos se repetem ao longo dos meses, a escola se sente muitas vezes exausta, e muitas vezes as famílias se sentem exaustos, e a gente vê que, justamente por não ter política pública, suporte, formação, não se constrói, inclusive, um plano que a gente fala de convivência, que se planeja o tratamento dos conflitos numa escola. Bom, mas esse tipo de educação ela tem consequência. Falar em convivência na escola é falar de sociedade, do futuro. Então, que tipo de consequência? O Delucci, ele é um autor que ele criou alguns instrumentos que ele avalia estratégias de adolescentes e adultos de resolver conflito. E ele verifica principalmente 3 tipos de estratégias: agressiva, assertiva e submissa. A estratégia, por exemplo, vamos fazer de conta que a Mariana me vendeu uma rifa, tal, e eu viro para ela e falo assim: você me deu o troco? Eu não estou encontrando o troco da rifa. Aí ela fala assim para mim: você está me chamando de ladra, é isso? Esse tipo de estratégia é considerada agressiva, porque ela intimida. A ideia é impor ao outro, então que o outro fica, né? Como é que, né? Então, isso é uma estratégia agressiva. Não pense em agressiva só de socar. Quando eu vou com o corpo, assim, sabe? Quando eu imponho, isso é estratégia agressiva. Existe um tipo de estratégia que é submissa. Sabe aquela pessoa que o conflito desequilibra em nome da paz? Não bate boca, não evita bater, não fala com o fulano. Então, a gente é educado no Brasil muito para uma estratégia submissa. E aí a pessoa diz, eu digo assim para a Mariana: não, eu devo ter colocado em outro lugar, por isso que eu não estou encontrando. Está tudo bem. Então, tipo, deixa eu acabar com o conflito rapidamente. Um terceiro tipo de estratégia é chamada assertiva. A estratégia assertiva ela implica no enfrentamento, mas o enfrentamento é respeitoso, não é enfrentamento agressivo. Então, quando eu digo assim, em nenhum momento eu te chamei de ladra ou insinuei algo. A única coisa que eu perguntei é se você se lembra que me deu o troco ou não, porque eu não estou encontrando. Então, a estratégia assertiva ela implica no enfrentamento. Mas um dado interessante no Brasil é que as pessoas veem a estratégia assertiva como agressiva. Elas confundem como agressiva e consideram, muitas vezes, a estratégia boa aquela em que você não bate boca, que você não discute, que é considerado submissa. Agora, o que a gente encontrou? Quando foram feitas as pesquisas, eu tinha certeza que os jovens teriam estratégias agressivas. Vejam como eu estava errada. Essa hipótese não se confirmou nos vários estudos. Os jovens utilizam muito mais estratégias submissas ou evasivas, que é você se livrar do conflito, você sair, você não se envolver, seguida das agressivas, é o outro lado. Sabe quando você vai engolindo, aí você estoura? Então, isso é estratégia agressiva. Então, você chuta o balde, isso é estratégia agressiva. E pequena parte dos estudantes de 15 e 16 anos apresentaram estratégias assertivas. As estratégias de resolução mais frequentes de 15 anos foram aquelas unilaterais, de que um cede, um outro faz, e envolviam também abandono da situação. Não vamos bater boca, vamos deixar quieto. Tá? Bom, isso é decorrente de uma educação que nós fomos educados para evitar conflito e não ver conflito como natural nas relações, como necessário para uma convivência democrática, como parte justamente do avanço, do próprio desenvolvimento e característica da sociedade. Então, os conflitos, eles podem ser vistos como oportunidade, inclusive na relação. Observa quando vocês estão discutindo, se não são pelas mesmas coisas. E começa a perceber, a pergunta é, o que nós temos que aprender a partir dessa situação? Certo? Que estratégias a gente está empregando? Né? Então, o conflito ele te dá pistas daquilo que a gente precisa aprender, como família, como relação, como escola. Então, por exemplo, vocês se lembram daquele caso, em 8 de março, teve um estudante que põe um bombril na mesa de uma professora. Quando ele faz isso, os colegas riem. Tá? E a escola, uma escola particular, ela expulsa esses estudantes, dizendo, nós não podemos permitir isso. Veja, essa escola bem intencionada, mas ela individualiza uma questão que não é individual. Se você tem um estudante que tem um ato racista e outros que riem achando que isso é brincadeira e não violência, esse é um problema da escola.
Esse é um problema da gente rever o nosso projeto antirracista, nosso projeto de relações étnico-raciais. Então, não é, se eu individualizo de você então sai, então o problema está resolvido, a gente deixa de aprender a partir do problema. Você tem intervenção que você vai fazer naquele caso, mas, ao mesmo tempo, você tem intervenção que você vai pensar só isso não dá conta da complexidade da questão. Então, nós temos que rever um trabalho para poder trabalhar isso de uma maneira mais forte. Vou dar um outro exemplo. Muitas vezes, teve um professor, tinha uma menina do 6º ano que você tem a puberdade nessa idade, você tem aquelas que já estão toda desenvolvida e aquelas que é um passarinho, né? Então, magrinha, ou né, não desenvolveu nada, tal. E tinha a Thaís, que era a gostosa da turma. E os estudantes ficavam loucos, os meninos ficavam loucos com ela, tal. E ela usava uma calça baixa, com a calcinha pequenininha, aparecendo, e quando ela andava na sala, os meninos iam atrás dela, e um deles fez assim, né, nas costas dela. E estava tendo aula isso. Né? Gente, tem um universo, quando você fica observando no fundo da aula, tem todo um universo paralelo que os professores não fazem ideia que acontece numa sala de aula. Certo? E aí a Thaís tinha uma amiga muito querida, assim, né, que cuidava, e que a amiga dela ficava sempre andando assim para proteger a Thaís, os meninos. E a menina vira para o professor e fala: "Ô, professor, ele está aqui punhetando na bunda da Thaís." De novo, aquele momento que você fala. E agora, né? Bom, ele escrevendo na lousa, o que ele faz? Isso é uma das coisas que a gente diz, isso é sério, isso não se ignora. Então, o que ele vira e fala? Seguinte, isso aqui vai cair na prova, eu estou pagando. Ou vocês copiam, ou vocês vão mal na prova. Esse tipo de atitude é contenção de conflito. Esse tipo de atitude é dizer, isso aqui ó, é mais importante que isso aqui que está acontecendo. É claro que você faz, gente, por falta de preparo, de formação de como lidar. Mas esse tipo de situação é uma situação séria, que tem que se parar, tem que se falar, mas ela não basta aqui. Isso é um sinal do que eles precisam aprender. Então, se faz todo um trabalho, um planejamento, em que essas questões passam a ser incorporadas no currículo. Então, o conflito ele não pode ser pontual, porque ele te diz muita coisa. Tá? Bom, vamos lá. E uma coisa importante é que, quando você foca a aprendizagem de um conflito, você foca processo e não produto, e não resultado. A tua ideia é o que na nossa intervenção vai levar com que ele aprenda a importância daquela regra ou daquele valor, e não tanto o resultado. Muitas vezes você nem resolve o conflito, mas você trabalha com a turma. Por exemplo, às vezes você não descobre quem fez, mas diz que mais importante descobrir é trabalhar com eles a ideia da consequência daquilo para quem construiu a maquete, que eles destruíram, etc. Então, nem sempre você vai resolver, mas não significa que não vai trabalhar. Existem 2 tipos, só ver o horário, que eu acho que já deu, né? Só quero 10 minutos? Ah, tá. Existem estratégias de forma de tratar os conflitos na escola, várias, desde preventiva até formas de tratar quando um conflito ocorre. Um deles é mediação informal, que a gente fala é quando você se prepara e muda a concepção de conflito para lidar com o problema quando ele ocorre. Quando o menino bate, quando eles ofendem, quando tem esse tipo de ação na classe. E uma das coisas que a gente sempre aprende fique calmo. Então, você orienta, uma coisa que você vai treinando é fique calmo e controle suas reações. Porque muitas vezes a gente quer resolver na hora. E quando a gente resolve na hora, a gente vai criando uns absurdos. Por exemplo, teve uma professora que estava uma pasta da rifa, e dinheiro, sabe, de formatura, e some alguma parte do dinheiro. E ela vira e fala, né, foi perguntar, e a funcionária fala, eu vi os fulanos entrando na sala. Tal. Aí ela vira para a turma e fala, foi você e você que pegou, tenho certeza. Aí eles falam, não foi. Foi. Prova. Ela falou, não, a filmadora tem filmadora, e ela filmou vocês entrando e saindo. Só que a filmadora nem funcionava, ela jogou na hora, sabe aquela vez de jogar verde? E, de repente, eu falei, então, se você está dizendo isso, você vai ter que provar o que você está falando. Aí você vai para a diretora e fala assim, você me dá um respaldo, hein? Você diz... Aí você fala, como é que eu vou dar respaldo com algo que não aconteceu? E, em nome dessa resolução, a gente faz, muitas vezes, você leva um tom de voz, você ofende, você cria situações, por exemplo, escrevam o nome de quem vocês acham que furtou jogando um contra o outro. Então, a primeira coisa a pessoa adulta é a pessoa madura da relação.
Então, mesmo que a gente não seja, a gente finge. Então, a gente fica, eu sou a pessoa madura da relação, sou a pessoa se controla. Então, controla as reações. Tirando agressões físicas, você não precisa resolver de imediato. E isso vale para a nossa vida. E aí entra a regulação. Quantas vezes em briga com companheiro, companheira, você quer resolver, e você está de cabeça, você sabe que aquilo que você vai falar vai ferrar, mas você fala, tá certo? Então, isso é fundamental. Tanto que você só vai fazer mediação quando as pessoas estão calmas, porque no calor da emoção, se ofende, se humilha, tá certo? Você não consegue compreender perspectiva. Então, professor, controla a tua reação. Se você for lidar nas casas de vocês, controle a reação. Segunda coisa, quando você vai intervir num conflito, você tem que ter muito claro, o conflito pertence a quem viveu. Você não vai... Gente, eu se achava, né? Agora, quanto mais você estuda, mais você sabe quanto... Você não é nada, né? Você não sabe. Quando eu tinha uns 22, 23 anos, minha família, 5 irmãos, um pai militar. E eu era aquela que eu achava que era mediação. Então, por exemplo, brigava meu irmão com meu pai, porque foi autoritário, não sei o quê. Aí eu ia lá e falava com a minha irmã. Aí eu estou magoada, porque... Aí eu ia lá e falava com meu pai. Pai, mas olha, fulana, ela está... E aí eu voltava para cá e falava com ela. Então, quando eu fazia isso... Eu era útil, mas, ao mesmo tempo, eu falava, puxa, eu preciso estar aqui, porque eu preciso cuidar das pessoas. Sempre a intervenção ela tem que ser emancipadora. Então, a gente aprende algumas coisas. Uma das coisas é, o conflito não te pertence. Você não pode falar pelos envolvidos, você não vai dar solução para os envolvidos. Você vai justamente trabalhar uma ideia de que as pessoas têm que ter própria voz e saber falar quem é de direito. Então, se trabalha muito quando se trabalha com conflito, de dizer, por exemplo, você está em escola, é muito comum falar assim, alguns pais estão insatisfeitos. Alguns professores, os professores vieram dizer, você não sabe quem são, você não sabe quantos são. E muitas vezes você toma decisão em cima de alguém que mandou mensagem. Então, é muito comum, você é diretor, eles falam assim para você, vem ver como a fulana deixou a classe dela bagunçada. Aí você fala assim, mas você falou para a fulana? Não, esperando que a autoridade resolva. Nós temos muito isso, de não falar é quem de direito, porque isso aprende desde pequenininho. Não conta nada para o teu pai, deixa que eu falo quando ele chegar. Então, uma coisa, olha, ele vai te falar tal coisa, se prepara, tal. Mas a gente sempre diz para os envolvidos como seu pai, como fulano vai saber que você está magoado, que você está chateado, se você não colocar isso para ele. Então, eu posso te ajudar. Então, você pode ajudar, quando eles são menores, desenhar, escrever, falar no ouvido, ir junto, segurar a mão. Mas você nunca fala pela pessoa, e mesmo quando eles são maiores. Então, o máximo que se faz em intervenção informal é eu vou com você, vamos pensar o que pode ser dito, em que melhor momento, mas você nunca fala pelo outro num conflito. E se ele opta por não falar? Ele está optando em não resolver. É claro que quando envolve relação de poder é outra coisa, tá, gente? Mas eu só estou dizendo que desde pequeno, e como os pequenininhos, porque quando eles são maiores, você diz, como é que isso pode ser abordado? Você tem alguma ideia? Quando eles são menores, eles não têm ideia. Então, eles não sabem nem nomear sentimento. Então, você fala assim, o que você está sentindo? Ele fala, frio. Porque é só isso que ele sabe. Então, você diz, estou vendo que você está bravo, você está com raiva. Então, fala para ele, esse brinquedo é meu. Então, você ajuda, mas você sempre incentiva a pessoa, e é falar a quem é de direito. Tá? Então, não é mandar mensagem para o outro, etc., falar diretamente ao envolvido. E acreditar na capacidade de resolução. Como é que nós podemos resolver isso? Como é que a gente pode fazer considerando, etc. Então, eu vou um pouquinho mais para frente, que a intervenção em mediação informal do dia a dia, ela tem essas características de serenar a ânimo, auxiliar os ouvidos a escutar as partes, estimular a contra-argumentação. Olha, você está ouvindo o que ela disse? Ela está colocando tal coisa. O que você pensa sobre isso? Alguém tem alguma ideia diferente? Tal? Bom, essa solução eu entendi, mas será que ela é justa igualmente para as duas partes? Então, isso é no dia a dia. Mas, para isso, a gente, não só para isso, uma coisa que se estuda muito é mudança da maneira de falar, mudança da forma que nós nos comunicamos. Nós estamos acostumados, muitas vezes, a confundir amor com falar de qualquer jeito. Se eu amo, eu posso falar de qualquer jeito. Então, isso é um equívoco. Muitas vezes eu te amo, então eu te critico em festa de família, etc. A linguagem, ela afeta diretamente os nossos sentimentos. É só pensar uma mesma situação, por exemplo,
Veja quanto que eu estou com um vestido branco, se achando na festa, tal, junto com o meu companheiro, e de repente eu derrubo um copo de vinho. Eu já estou constrangida, porque eu derrubei vinho tinto no vestido branco, e ele vira e fala assim, estava demorando, hein? Era a rainha do desastre, né? Bom, você está mal, você fica pior. Se ao invés disso, ele vira e fala, vi que o vinho, você tropeçou e o vinho caiu na sua roupa, eu vou buscar um pano para ajudar a secar. Você case com esse homem, tá certo? Estou dizendo assim, quando a pessoa olha para você e descreve aquilo que está acontecendo, é uma visão completamente diferente daquela que aproveita e critica. Então, a linguagem, uma mesma situação, dependendo de como o outro fala conosco, ele pode nos fazer sentir pior ou melhor. E se tem algo fundamental para o processo de resolução de conflito e para, inclusive, conviver, é quando a gente emprega um outro tipo de linguagem. Nunca é ideia de manipulação ou de falsidade, mas é sempre uma ideia de como eu posso manifestar a minha fala de uma maneira coerente com o meu objetivo. Por exemplo, compreensão. Já tiveram situações em que alguém está com algum problema? Foi demitido, brigou com o namorado, com a namorada, sei lá, não conseguiu entregar um trabalho, e brigou. E aí, quando a pessoa vai te contar, e você quer que ela se sinta amparada, compreendida, ela acaba brigando com você, dizendo, você não me ajuda em nada, você só piora as coisas. Apesar da nossa boa intenção, a pessoa a gente fica super mal, porque parece que piora a coisa. Então, esse tipo de situação é muito comum, porque existe uma ideia, a mensagem de quem passa, a intenção de quem está falando, e a compreensão de quem está ouvindo. Existe uma coisa que chama sistema de significação. Sistema de significação é a interpretação que eu faço do mundo, desde pequenininho. Essa interpretação que eu faço do mundo é uma relação que é de significados, mas para o sujeito é a única possível. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando diante de um ato, cada um pode ter um significado completamente diferente para aquele mesmo ato. Então, vamos lá. Tem alguém aqui que, quando comemora muito aniversário do primeiro beijo, aniversário de casamento, aniversário de namoro, aniversário, gosta muito de comemorar. Quem aqui faz isso? Você faz isso? Eu vou repetir o que ela fala para vocês ouvirem. Por que comemorar, festejar esses momentos é importante para você? Então, pensa, por que você acha que é importante? Quem mais levantou a mão, só para eu saber? Porque aí ninguém mais? Quem comemora esses aniversários, esses momentos? Qual que é o seu nome? Isso. Eliana, você comemora? Por quê? Então, a ideia é reviver um momento, um símbolo de algo que é importante, que é legal. Entende? O nascimento de alguém, o aniversário de alguém, nossa relação. Tá? Nós estamos namorando, tá? Ou casado, etc. E aniversário de 1 ano de casamento. E eu esqueço. Como você se sente? Você vai na frente. Tá. Se você esquece, eu sou casado com você, e você esquece 1 ano, isso tem algum significado? Você deixou de dar importância. Se eu estou namorando você e eu esqueço, e você está toda esperando esse dia, como você se sente? Um mês antes. E mesmo ela lembra a pessoa 1 mês antes, e mesmo assim eu esqueço, imagina. Então, esse exemplo que eu quero dar para vocês é o seguinte. Se tem uma pessoa que nunca lembra, eu não me importo, aniversário para mim é um pânico, essa coisa de parabéns, quero morrer com isso. Eu sou daquelas bem, eu não consigo, parece que eu não sou tímida assim, mas gente, eu nunca vou em festa, em casamento, eu quero morrer com isso, né? Aí o que acontece? Morrer porque eu tenho uma dificuldade de lidar, né? Mas aí o que acontece? Eu e ela estamos namorando. E eu tenho outra forma de mostrar o meu amor para ela. Desde o carinho, ouvir alguma coisa que eu lembrei dela, eu trago, de sentar e conversar. E para ela, o significado das comemorações ele é importante, mas para mim não. Se eu esqueço, ela vai interpretar o meu esquecimento pelo significado dela, não pelo meu, vocês estão entendendo? A dor, porque eu posso falar para ela,
eu nem lembro. Isso não é importante. Claro que é. Para ela é. Ela não, e ela vai achar, por mais que eu fale, mas eu te amo. Se me amasse, lembraria. Então, para a pessoa, ela vai interpretar o meu ato pelo significado dela. Do mesmo jeito que se ela fizer uma festa surpresa para mim, eu vou dizer, por que você me odeia? Tá certo? E ela vai falar, mas deu maior trabalho, reunir teus amigos. Então, e eu vou interpretar isso de um outro jeito. Num dos meus casamentos, né, eu tinha meu namorado vinha me buscar, fazia mestrado na Unicamp, e a gente morava longe, ele tinha uma moto, ele vinha me buscar, e eu sinto muito frio. E ele falava assim, a gente morava lá no centro da cidade, você prefere voltar muito rápido e sentir muito frio, e aí, mas passa logo, ou você quer que eu vá devagarinho, vai sentir menos frio, mas por mais tempo? Eu sempre falava, vai muito rápido e para acabar logo. Bom, casamos, era no apartamento, e aí ele estava dormindo e tinha uma janela, uma persiana. E nessa persiana, era uma persiana de ferro, e ele estava dormindo, vai vir um jato de luz, assim, não facho, um facho de luz bem no rosto dele. E eu falei, nossa, ele não vai dormir bem com essa luz no rosto. Então, aí eu olhei a persiana e eu falei, eu posso fechar bem rapidão, faz barulho e acaba logo, ou eu posso fechar devagarinho, né, e vai... Demora mais, né, faz menos barulho. Aí, o que eu escolhi? Fechar rapidão. Quando eu fecho rapidão, faz... Aí ele levanta e fala, você não viu que eu estava dormindo? Isso é jeito de fechar uma janela? Não, você não dá a mínima, né? Não tanto faz que ele está dormindo, é por isso que eu separei, não é por isso, estou brincando, mas... vejam, e quando eu dizia para ele, não, mas eu fechei porque a luz estava no seu rosto, ele disse, você pensa que você me engana? Você está me enrolando? Vejam, isso é sistema de significação, mas veja, para ele, é só essa explicação possível. Para ela, por exemplo, se ela, é só essa possível. Por isso que a gente fala, se eu esquecer o aniversário de casamento, não tem problema. Mas se ela esquecer, é problemático, porque isso é um significado importante. Então, se ela esquecer, ops, tá certo? Mas, então, o que acontece é que a relação de significados, para uma pessoa que estabelece, por mais que eu converse e digo, não é assim, ela vai dizer, você pensa que eu sou tonta? Você acha que eu vou acreditar nisso? Por exemplo, você já conviveram com alguém que você fala assim, mas por que você está bravo comigo? Você sabe. E você fala, oi? Né? Numa outra relação que eu tive, meu namorado brigou comigo, assim, estava no meio do jantar, no restaurante, ele parou de falar comigo, e eu não sabia por quê. E eu falava, escuta, o valor pedagógico da punição está em eu saber o que eu fiz. Não adianta você me dar uma punição, você não sei nem sequer qual é o crime que eu cometi. Não vem me enrolar, só... Né? No outro dia, eu perguntei, ele falou que eu tinha paquerado o garçom. Gente, eu nem lembro quem era o garçom. Mas ele tinha certeza absoluta de que o meu ato... Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Muitos dos conflitos, ele está porque eu atribuo um significado ao ato do outro que é diferente do significado da pessoa. Não significa que se ela é importante para mim, e aniversário não é, mas se é para ela, eu marco na agenda. Porque é para ela. Então, não é questão que o aniversário não é importante, mas o sentimento dela e o sentimento dela é importante. Vocês estão entendendo? Então, é diferente. Mas o que eu quero trazer é que uma maneira, quando a gente fala em mediar conflito, em comunicação, a gente tem que partir do princípio que, por mais difícil que seja, eu preciso dizer ao outro o que está errado, o que me angustia, o que me preocupa. Aquilo que é óbvio para nós não é óbvio para o outro. Além disso, eu tenho que estar aberto para ouvir o significado real. Por que você fez tal coisa? Então, o significado... E acreditar, não é só ouvir para depois acabar com o outro, que é o que geralmente a gente faz, né? É acreditar nisso. E a linguagem, a comunicação, ela tem um papel muito importante para isso. Então, a gente, quando utiliza a linguagem, quando você é professor, quando você... A primeira coisa que a gente faz é aprender uma linguagem que descreve, que não julga. Linguagem que descreve, que não julga, é uma linguagem que você vai descrever o fato, a pessoa, o sentimento, mas sem emitir julgamento de valor. Vou dar um exemplo. Faz de conta que minha filha foi para o shopping e ela vê lá um vestido roxo, de bolinha amarela e laço verde. E aí, quando ela fala, olha que vestido lindo, eu falo, como você é ridícula. Você vai comprar um negócio, você vai aparecer um pacote de presente. Veja, a minha fala é repleta de julgamento, repleta de crítica. Eu posso descrever sem julgar. A ideia é, fale o que você vê, fale o que você acha que está sentindo, mas não faz julgamento. Então, eu posso dizer para ela, eu estou vendo que você gosta de vestidos
com cores que contrastam, cores fortes. Eu já prefiro tom sobre tom, uma coisa mais... Né? Você deu a tua opinião, você falou, mas não julgou. Por exemplo, quantas vezes você compra briga desnecessária? Às vezes a pessoa acorda cansada, você fez um leite com chocolate, igual você faz todo dia, ele fala assim, que está irritado. O leite está muito doce. Está nada. Eu fiz como eu faço todo dia, eu pus uma... Está muito doce. Não está, não. Para, a gente tem que sair, toma essa... Eu ia falar palavrão, não vou falar, porque eu sou fina, né? Mas veja, ao invés disso, você pode simplesmente repetir. O leite está doce para você. Está muito doce. Eu entendi, o leite está doce para você. Então, veja, a descrição, você pode dizer, você fala alguém, cata o papel que você derrubou, ela fala, não fui eu. Agora, se eu digo, pessoal, vocês estão levantando, tem papéis no chão, cadeira fora do lugar. Então, a linguagem descritiva é uma linguagem que você usa sempre, que você aprende a substituir no cotidiano, dá uma opinião e se diz, então a sua ideia é tal, 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 é isso. Então, mas você não julga, e você vai trabalhando essas questões. Dentro da linguagem descritiva, você tem duas estratégias que se usa muito em conflito. A primeira é a escutativa, que é aquela de que você vai mostrar para o outro como um espelho. A escutativa tem um objetivo que é demonstrar compreensão, empatia. Tá? Eu já estou indo para o fim, só vou terminar a linguagem e rapidão vou para o fim. A linguagem empática, o que seria escutativa? É aquela ideia de que eu vou mostrar para o outro que eu entendi o que ele falou, o que ele está sentindo, e passar uma mensagem de compreensão, que tem muito mais chance do que quando a gente usa uma outra estratégia. Por exemplo, a linguagem escutativa é quando você ouve o que a pessoa está falando e você repete de um outro jeito para ela. Então, por exemplo, primeiro você caminha sempre em direção aos sentimentos. Então, se ela fala assim, por quê? Eu estou muito bravo, porque onde já se vê, a fulana falou tal coisa e falou tal coisa, porque a gente é muito rápido de usar advogado de acusação. Mas o que você fez para ela falar desse jeito? Ou conta uma história mais triste, você já viu, porque quando foi comigo, você não sabe. Né? Ou dá um conselho rapidamente. A escutativa, você não aconselha. O palco não é seu, o palco é o outro. Você não tem uma história mais triste, tá certo? E você não critica, você caminha em direção. Então, você vai dizer para a pessoa, por exemplo, então, você está me contando que, quando você entrou no ônibus, a pessoa chegou perto de você e vocês discutiram. Puxa, você deve ter ficado muito chateada com a maneira que ele falou com isso. Mas o fulano também... E ele te disse tal coisa. E como é que você se sentiu nesse momento? O que você fez? Então, você sempre caminha em direção. Você nunca diz... você está ansiosa por isso? Por exemplo, eu dou 1000 palestras. Mas, antes de começar, ainda mais dependendo do público, dá um frio na barriga. E aí vem alguém que fala assim... Imagina, você vai super bem, você sempre faz isso. Você não vai mudar o sentimento por isso, ao contrário, entendeu? Você vai ficar sem graça de estar. Agora, quando alguém fala, puxa, é mesmo, né? Falar para o público, a gente não conhece, nem sempre sabe se os exemplos vão ser adequados, dá mesmo frio, mas isso é respeito até ao público. Você fala, alguém me entende, sabe? Então, é sempre essa ideia, não é essa coisa assim, criança vai tomar injeção, vacina, não vai doer nada. Não, você pode dizer, tomar vacina, uma picada pode doer muito às vezes. Você quer que eu vá com você? Né? A gente vai... Mas você caminha em direção. Mesmo de manhã, então, a escutativa, ela funciona assim, uma mãe muito brava, quando ela vem conversar com a gente, o passo para ela entender uma outra perspectiva é essa caminhar. Você está me dizendo isso. Puxa, eu estou vendo como você está indignada com essa situação. Então, você está contando que teu filho falou tal e tal coisa. Esse é o caminho da escutativa. Tá? Além disso, você vai ajudando a pessoa até ela encontrar uma solução. Ou você diz, eu estou vendo que você tem essa opção e isso vai dar isso. Ou você tem isso. Mas você não toma a solução para a pessoa. A mensagem é o contrário, é quando eu tenho um problema. Então, eu esqueci, ela está magoada comigo porque esqueci a festa de aniversário de casamento. A mensagem ela é o contrário. Então, é quando eu tenho um problema. Então, por exemplo, toda situação irritante, você tem que parar porque ela envenena a tua relação. E a mensagem você descreve, assim como a escutativa, você descreve o sentimento, percepção, caminhando em direção ao sentimento. A mensagem em vez de eu dizer, por exemplo, numa festa, a gente começou uma relação, ela me levou para uma festa, me deixou sozinha, eu sou tímida, tal. Não... Então eu falo, mas foi bom ter ido, porque agora eu te conheço, né? Eu percebi que você ficou lá com teus amigos, com as tuas amigas, e me deixou sozinha. Estou percebendo que é você mesmo, isso é umbigo, é isso, né? Veja, quando você critica alguém, a reação da pessoa é defesa ou ataque. Isso é fundamental. Então,
Quando, ao contrário, você mostra para a pessoa a sua perspectiva, a tendência dessa pessoa é buscar uma solução. Então, quando eu digo a mensagem eu é isso. Então, quando eu vou descrever, eu vi que você pode usar a escutativa junto com mensagem eu. Puxa, eu vi que legal que você me levou na festa, você reencontrou seus amigos, você parecia estar se divertindo, mas eu me senti isolada, eu me senti sozinha, porque eu tenho uma certa dificuldade de me aproximar das pessoas, eu fiquei muito tempo sozinha. Então, eu descrevi o que eu senti, sem atacar e sem acusar. E aí você pode tanto colocar a expectativa de dizer, da próxima vez, será que você poderia, sei lá, me interagir, apresentar, me chamar de vez em quando? Ou você pode dizer, como é que a gente pode resolver isso? Então, uma situação, por exemplo, na relação, você briga o tempo inteiro com um colega do teu quarto, porque ele atrasa, e aí você tem que sair, você briga. Muitas vezes você senta com a pessoa numa hora de calma, não no momento da crise, e diz, eu preciso falar de uma coisa que está me irritando. Por exemplo, toda manhã a gente tem horário para sair, e a gente combina, e você atrasa, e isso vai me deixando irritado, e eu vou brigando com você, e eu fico ansioso, e eu não quero ser um colega assim, eu não quero me sentir assim toda manhã. Como é que a gente pode fazer para resolver isso? Então, a mensagem o foco é você. Isso é só uma síntese para se ter uma ideia, mas quando você aprende formas de comunicar diferente, vocês podem ter certeza que isso faz muita diferença nas suas relações. Bom, lembrando que ouvir não é pegar para si, tá? Vocês não têm que resolver porque alguém te põe um problema. Muitas vezes ouvir estou com você, eu estou aqui, né? Que bom que você compartilhou, mas não é pegar o problema para você e resolver. Deixa eu ir mais para frente. Queria mostrar que, ao mesmo tempo que tem informal, que é isso, você tem a formal. A mediação formal, eu não vou apresentar, elas são estratégias que se utiliza, mas em que você tem um facilitador. Então, por exemplo, a Tiffany falou que vai me pegar lá fora, porque eu estou mexendo com o namorado dela. Tá? Aí eu vou lá, você tem um mediador, uma equipe de mediação na escola, em que você diz, a Tiffany vai me bater. E aí você pergunta, você gostaria de fazer uma mediação para ouvir e tal? E se as partes aceitam, existem procedimentos, não é assim chamar a chincha, não. Mediação é, de fato, procedimento, você aprende. Uma escuta qualificada, muitas vezes, um empoderamento dessa parte, uma escuta do outro lado várias vezes. Às vezes você faz 3, 4 reuniões antes de chegar ao momento de mediação. A mediação é quando essas partes falam de si, não do outro, de como sentiram, da perspectiva, e buscam, você vai trabalhar as relações, você não tem que ser amigo, mas uma solução para aquele problema. Então, aqui é só uma ideia, eu não vou ler, mas é uma briga que aconteceu na classe, que uma adolescente fala assim, fui lá mesmo, ela me olhou feio, eu fui lá, meti a mão, agora ela vai aprender, etc. E aí a gestora faz um registro do conflito. Isso não serve para aprendizagem. A mediação é quando as partes falam o que sentem, buscam uma solução. E o papel do mediador é nesse sentido de indutor do processo. Aqui é só o exemplo, que é espaços de mediação de escolas, os conflitos mediados. Atualmente, os alunos são mediadores dos mais novos, então você desenvolve tanto a capacidade com eles, então você trabalha muito a mediação dos próprios estudantes com os estudantes, porque os estudantes, dificilmente eles relatam adolescente problema para os adultos, mas eles confiam mais entre os pares. Aqui, eu estou terminando rodas de diálogo, que são conflitos coletivos, se faz quinzenalmente, formas de falar dos problemas coletivos da nossa classe. Equipes de ajuda são estudantes eleitos pelos pares, que nós não sabemos quem se automutila, nós não sabemos quem está vivendo um bullying, mas eles sabem. E esses estudantes eleitos como as pessoas confiáveis recebem todo um treinamento para saber quem é excluído. Sabe, aquele que é excluído, ele passa a ser incluído. Aqueles que, por exemplo, têm provocação, eles atuam coletivamente dizendo, para com isso. Então, são a equipe de pares cuidando um do outro. Isso aqui vocês veem depois. E aqui são espaços de falar com sentimentos, com todo mundo. Bom, eu queria encerrar, eu acho que nem dá tempo para pergunta, né? Eu queria encerrar só dizendo com vocês que o conflito ele pode nos constituir e nos fazer cada vez melhor. Eu encerro com Paulo Freire, que diz que alguns pensavam que porque eu defendo o diálogo, eu negava o conflito. E ele diz, eu jamais neguei o conflito. O conflito está aí, ele é fundamental no processo de desenvolvimento, no processo histórico. Ele diz, a luta me faz, a luta me constitui. Ela é pedagógica, significa, olhem o conflito
como oportunidade de desenvolvimento, de melhoria, de te mostrar o que você não está vendo. Isso é pedagógico. Pessoal, desculpa passar o tempo, e muito obrigada. Encerramos essa atividade agradecendo à professora Thelma, às autoridades, alunos e orientadores aqui presentes. Convidamos a todos para a exposição dos trabalhos de iniciação científica no ginásio multidisciplinar da Unicamp. Tenham uma boa tarde e um ótimo congresso de iniciação científica.